Olá, pessoal, muito boa tarde. Hoje eu quero falar sobre uma situação muito comum na vida de muitas mulheres. Mulheres que passaram tanto tempo tentando agradar todo mundo que acabaram se afastando totalmente de si mesmas. Mulheres que evitaram conflitos, que têm dificuldade de dizer não, que colocam as necessidades de todos na frente das suas próprias e que muitas vezes confundem amor com autoabandono. Então pega seu cafezinho e vem comigo, porque hoje a conversa é sobre autoestima, identidade e a mulher que vive para agradar. Existe uma coisa que muitas mulheres aprendem desde muito cedo: a necessidade de agradar, de ser educada, de ser compreensiva, de ser gentil, ser a pessoa que resolve todos os conflitos, a pessoa que nunca incomoda, a pessoa que entende tudo e todos. E tudo isso parece muito bonito, mas existe um problema muito sério. Quando essa necessidade de agradar se torna maior do que a capacidade de escutar a si mesma, porque aos poucos a mulher começa a fazer pequenas concessões diárias. Primeiro, ela deixa de dizer o que pensa. Depois, deixa de expressar o que sente. E talvez uma das coisas mais difíceis para essas mulheres seja perceber que isso aconteceu, porque elas continuam funcionando normalmente, continuam trabalhando, continuam cuidando da família, dos filhos, continuam cumprindo todas as suas responsabilidades. Mas existe uma diferença muito grande entre estar funcionando e estar verdadeiramente conectada consigo mesma. E às vezes o sinal aparece em pequenas coisas do dia a dia. Quando a mulher já não sabe mais responder o que ela gosta, o que deseja, o que ela sonha, o que ela faria se pudesse escolher apenas por si mesma. Porque ela passou tanto tempo olhando para as necessidades dos outros que deixou de olhar para as suas próprias. E isso normalmente não acontece de um dia para o outro. É um processo silencioso. A mulher vai se adaptando, vai se moldando, vai tentando corresponder às expectativas de todos ao seu redor, até que um dia ela percebe que conhece perfeitamente as necessidades dos outros, mas já não consegue reconhecer as próprias necessidades. E talvez uma das dores mais silenciosas da vida adulta feminina seja exatamente essa: perder a conexão consigo mesma, porque muitas mulheres passaram tanto tempo tentando ser tudo para todos que deixaram de pertencer a si mesmas. E eu acho muito importante dizer uma coisa aqui: ser gentil não é um problema, ser empática não é um problema, ser amorosa também não é um problema. O problema começa quando a mulher acredita que precisa se abandonar para ser aceita e ser amada. Quando ela acredita que precisa concordar com tudo. Quando acredita que não consegue dizer não e que isso vai fazer com que ela deixe de ser amada. E isso tem um preço emocional muito alto, porque autoestima não é apenas gostar da própria aparência e da imagem. Autoestima também é respeitar os próprios limites, reconhecer o próprio valor, ter coragem de expressar as suas opiniões e entender que você também merece ocupar o seu espaço, sem culpa, sem precisar pedir desculpas ou licença para existir, porque existe uma pergunta muito importante que toda mulher deveria fazer a si mesma em algum momento da sua vida: quem eu me tornei tentando agradar a todo mundo? E talvez essa seja uma pergunta desconfortável, mas também ela pode ser uma pergunta libertadora, porque o reencontro consigo mesma normalmente começa quando a mulher percebe que não pode continuar se abandonando para ter e manter a aprovação dos outros. E talvez a autoestima verdadeira tenha muito menos relação com perfeição e muito mais relação com pertencimento, um pertencimento a si mesma. E se hoje você sente que está cansada de tentar corresponder às expectativas de todo mundo, talvez seja a hora de fazer uma pergunta diferente. Não aquela pergunta de o que os outros esperam de mim, mas a pergunta de o que eu preciso de mim mesma nesse momento.
porque talvez você não precise se tornar outra mulher. Talvez você precise apenas voltar para si. E se esse tema fez sentido para você, compartilhe com uma mulher que talvez esteja precisando ouvir isso hoje. E eu te espero na próxima semana para mais um Café com Cláudia. Até lá!